Bondoso Deus, Tua bondade nos trouxe aqui outra vez. Reunimos em torno da Tua bendita palavra. Estamos certos de Sua presença mais uma vez ajudará a chegarmos mais perto de Ti através de uma porção da Tua bendita palavra. Estamos agora mais perto da vinda do Senhor do que quando temos aceitado esta classe de fé. E os dias vão passando, e em cada culto que vamos tendo a oportunidade, queremos sempre observarmos algo que nos leve a estar mais atentos para a Sua segunda vinda, para a nossa saída deste mundo, do que qualquer outra coisa. Temos como prioridade para as nossas vidas espirituais e até mesmo o material. É resumido neste intento seguro de Sua segunda vinda. Ajuda-nos a ver em qualquer das lições de Sua Bíblia uma mensagem que nos faz chegar mais perto. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Podeis assentar. Escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, os 2 primeiros versos. Todos conhecem bem estas Escrituras. Mombrana, várias vezes, nessas ocasiões que o mundo faz suas festas natalinas, assim falando, ele sempre tomou essas Escrituras para falar coisas que, na verdade, elas contrariam o princípio tradicional do mundo religioso. Nós enxergamos a parte correta que o mundo vê e conseguimos enxergar muitas coisas que eles não têm em seus conhecimentos, os cuidados para verificar qual é o verdadeiro Natal. O que representaria isso nesse dia em que estamos vivendo? Está completamente ao inverso do que o próprio Senhor Jesus veio para realizar. Suas intenções, entre tantas delas de revelar Deus ao homem, nunca ficou incluído que se poderia fazer isso por uma mera festa de aniversário, quer dizer, de nascimento. Não se sabe muito de Jesus Cristo nesse tempo, quando chega o final do ano. Há muita coisa em torno do seu nascimento e as pessoas estão cada vez mais distantes do que significa ter o Senhor Jesus Cristo como presente que Deus nos deu. E este é o maior presente. E é o que tem sido deixado de lado e substituído por uma festa que se mencionam e se espera um chamado Papai Noel. Não é nada mais do que um mito.
Ele falou acerca disso na mensagem Os Dons de Deus têm seus lugares. Expressou este pensamento e eu gostaria de chamar a atenção de todos para isso. Existe somente um presente que você pode dar, e isto é você mesmo. Dê a si mesmo a Deus, porque Deus já deu a você o seu presente. Agora, há somente uma coisa com a qual pode retribuir a Deus: é vocês mesmos para Ele. É bem diferente o sentido real do Natal, né? Nascimento do Senhor Jesus Cristo, nos termos proféticos, é completamente diferente do que se ouve até mesmo em meio às igrejas evangélicas. Quase praticamente todas elas estão mais em torno de algo que não passa de uma curta distância, que nem mesmo espiritualmente não se vê nada que tem sido dedicado que agrade a Deus. Mas para quem tem um mensageiro como profeta, nós temos muito a relembrar para nossas próprias vidas e temos muita coisa que nos assegura estar neste caminho para mostrar ao mundo mesmo religioso. Mesmo nessa época, não é a época exata de seu nascimento, ele não nasceu nesta época do ano. De qualquer forma, qualquer dia que se lembrar de seu nascimento, você deve lembrar no sentido bíblico: Deus te deu o maior presente. Jamais teria um presente igual a esse para ser recebido por nós, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso curador, nosso libertador. E então Deus fala ao povo através de sonhos. Ele teve que falar com José através da chamada via secundária. Via secundária quer dizer, não é a principal. Nessa época, Deus se valeu da via secundária, um sonho dado a José. Vocês já imaginaram a dificuldade que teve José quando Maria anunciou a ele o que ela tinha ouvido do anjo? Como acreditar naquilo? Por muito justo que ele fosse, ele ficou, de certo modo, encantoado. Ele não gostaria de infamar ela, duvidar dela e sair dizendo que ela teve uma utopia e que a verdade não seria isso. Estar grávida estaria até razoável aceitar, mas o que trouxe esta gravidez para ele ficou muito difícil. Ela disse: um anjo veio a mim e disse isso, isso e isso. Mas então não tinha profeta. Deus estava em silêncio através da via profética, e agora só existia um meio através do qual José pôde receber direto. Deus veio por uma via secundária para falar a José. É muito estranho isso, mas é a maneira. Deus fala ao povo através de sonhos. Através de sonhos, eu acredito nisso, mas como é que Deus, neste caso, usou um secundário, uma via secundária,
para falar de algo nunca acontecido no mundo. Uma donzela ficar grávida sem conhecer o varão. E quem fosse casar com ela teria que aceitar esta verdade de Deus, porque ela achou graça diante de Deus. Irmãos, um sonho se interpretado corretamente é o mesmo que uma visão, quando é interpretado corretamente. Se for um sonho e sendo interpretado, Deus o usou desde o passado no Velho Testamento e através das eras. E prometeu usá-lo outra vez nos últimos dias. Pessoas podem comer demais e terem pesadelos. Não é real isso aí. Um sonho espiritual. Sim, aí é o correto. Ele não liga quando você o lê. E alguns deles podem parecer corretos, mas ainda existem sonhos espirituais. Espirituais reais. E nós sabemos aqui, o profeta se referiu lá no seu tabernáculo, que Deus dá ao povo sonhos e eles são interpretados. E eles se realizam. E eles são reais. Porém, é uma maneira secundária de fazê-lo. Não é a via principal. Vem, a razão pela qual foi feito, então, era porque não havia profeta na terra naquela época para interpretar os sonhos. Não havia profeta para interpretar os sonhos igual a José, igual Daniel, lá no Velho Testamento, que quando ouviam um sonho, eles tinham uma visão daquilo. O outro tinha o sonho, mas não sabia o que significava. Mas quando era contado para José, ele tinha a interpretação, ele via a visão daquilo. Daniel, a mesma coisa. Teve a visão daquilo que os magos não tiveram. E levou a coisa ao rei do seu dia e colocou a verdade diante dele. Era a interpretação, vindo por visão. Eles não tinham tido um profeta por 400 anos e Deus usou um sonho para o bem de seu próprio filho. Ele o fez. Disse a José, quando ele era um homem justo lá, não querendo infamá-la publicamente, intentou deixá-la secretamente. Não há dúvida, ela contou-lhe da visita do anjo Gabriel e assim por diante, e o que ele lhe havia dito, porém viu que ela ia ser mãe. Isto era muito incomum. Você sabe, apenas era alguma coisa muito diferente. E você sabe, aquilo é o que acontece hoje. Você vai tomando isto, os ensinamentos proféticos, que ele logo endereça a alguma coisa para o nosso dia, para as nossas vidas. Isso não é apenas uma história acontecida e os bons resultados que trouxe às pessoas envolvidas lá atrás e mais atrás, mas é algo para mostrar o que é que precisamos
ficar sabendo hoje, no meio de tudo isso que o profeta busca lá atrás, é para dizer assim: aquilo é o que acontece hoje. Deus faz coisas tão extraordinárias, e era tão extraordinário que até mesmo um homem justo não podia vê-lo. Então isso também pode estar acontecendo hoje, e está constantemente. Todos nós temos passado por isso, e há pessoas que às vezes de uma maneira mais acentuada têm passado por esse tipo de dificuldade, de ter uma coisa que lhe deu uma revelação, lhe anunciou um ponto de partida para encontrar seguramente com o Senhor Jesus Cristo no dia de sua vinda, nos ares, sobre as nuvens. Você tem isso. Não é um sonho, não é o resultado de uma comida a mais tarde da noite, é algo que veio a acontecer. Ele trouxe-nos a visão certa da segunda vinda do Senhor Jesus, tão necessária que, se Ele não vem, não tem jeito de haver 1000 anos na terra que sejam 1000 anos de paz. E assim vai as coisas que são preordenadas por Deus para chegar até nós nesse dia, quando ainda não chegou o rapto, e nós estamos sabendo delas, para que esses ismos que aparecem não venham colocar como uma mosca varejeira em seus ouvidos para causar-lhes comichões. Você sabe que estamos ansiosos pela segunda vinda do Senhor Jesus, mas você sabe que para que tenha 1000 anos de paz na terra, nós temos que encontrar o Senhor Jesus Cristo primeiro, para depois, junto com o mundo que existir na época, eles terem Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma mensagem profética nesse dia, é que apanha essas escrituras e as ajuntam e revela e mostra. Nós podemos olhar para trás, ver os acontecimentos, olharmos para frente e saber o que vem, mas muito mais importante é agora, nesse presente momento, o que é que estamos vendo que nos dá segurança de que estamos no caminho do alto, corretos. É a mensagem do Elias para esta era. Então isso não é simplesmente uma igreja a mais, uma denominação a mais, uma organização a mais. É um retorno ao princípio apostólico, que é aquele espírito de verdade que o mundo não vê, não conhece, não pode recebê-lo, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e agora para a nossa era também, como foi para aqueles naquele dia, e estará em vós. Tem como você estar segura, livre de qualquer engano, sem o Espírito Santo? Ele tem vindo para isso. Ele é o autêntico guia da noiva de Jesus Cristo nesse dia. Então José naqueles dias estava numa situação difícil. José não podia entender, aquilo era muito extraordinário. Embora tinha uma profecia de Isaías dizendo que uma virgem conceberia, mas isso parece que nem passou por perto de José para tranquilizá-lo. Nem isso Deus não deixou ninguém ir lá e falar para ele. Ele ficou cabisbaixo por um tempo. A única coisa que deu um alíviozinho, ele disse: bom, infamar eu não quero, eu vou deixar ela secretamente, sem que ninguém saiba. Aí Deus entrou em cena. Ali estava um homem justo que merecia uma atenção de Deus numa hora difícil. Não tinha um profeta para ir até ele. Então observe bem, ele era um homem bom, nada de errado com ele. Ele era um homem bom, um homem honesto, porém aquilo era extraordinário. Veja, José provavelmente de 40 ou 45 anos de idade,
Algo assim eles declaram, né, quando ele e Maria ficaram noivos. Porém, aqui nós encontramos algo que nunca tinha acontecido. Uma mulher desposada com este homem e ser encontrada para ser mãe. E isto era tão extraordinário que José tentava deixá-la secretamente. Contudo, naquele exato momento cruciante, Deus enviou seu anjo e apareceu a ele em um sonho, e não precisou de intérprete, porque ele veio exatamente acudindo àquela dúvida, àquela dificuldade que José passou a ter quando Maria disse que um anjo veio e falou isso e isso para ela, que ela daria à luz um filho. E ela foi rápida: mas como pode ser isto, visto que eu não conheço o varão? José, eu falei para o anjo que eu não conheço o varão. Agora ele acreditava nela que ela não tinha conhecido, mas e agora? Veja aqui: e apareceu a ele em um sonho e disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, que libertação foi para José! Aquilo soltou aquelas ataduras. Aquilo soltou aquelas ataduras. Ele estava embargado pela sua maneira justa de viver, ter vivido até ali, e agora ser encontrado como culpado de uma gestação antes do casamento. Que tranquilidade deve ter reinado em seu coração, que fé recém-nascida José deve ter tido quando ele se levantou dali. Uma fé renascida, uma fé recém-nascida. Veja, ele nunca precisou de qualquer interpretação, porque o que o anjo veio e falou, em outras palavras, Maria tinha dito, mas ele precisava de algo direto de Deus, porque senão ele a deixaria secretamente. E Deus foi através dessa via secundária por um anjo e disse: não temas, está com medo? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não havia profetas para dar interpretações. A única interpretação da Bíblia Deus nos dá Ele mesmo, através de seus profetas. Ela não pode ser de particular interpretação. Então teve que vir diretamente, exatamente direto, naquela forma, para Deus, de Deus para José, direto de Deus para José. E Deus tomou aquela maneira secundária. Irmãos, o que isto nos ensina aqui, antes de entrarmos aqui nesse texto? Aqui está o que isto nos ensina: que Deus pode usar toda a faculdade de nosso ser, se for entregue. Ele pode usar toda a nossa faculdade, desde que nós entregamos isto a Ele, colocamos a servidão a Ele. Então Ele pode usar toda a faculdade de nosso ser, se for entregue para Ele. Ele pode usar nossa mente, nossos olhos, nossos sonhos, nosso subconsciente. Ele pode, desde que entregamos isso. Nosso consciente, nossa língua, nosso cantar, nossos olhos, tudo que temos pode ser usado por Deus, se for entregue para Deus. Vejam,
todo meio e cada parte de você Ele usará, não importa o que seja, Ele a usará, se ela for santificada para seu propósito e chamado. Agora aqui estamos esta noite para termos esta lembrança de que pode representar esse nascimento virginal do Senhor Jesus para todos nós. Isso não é o que se leva em apreço lá fora nas festas, e muitas delas religiosas, festejando o nascimento de um que é Deus que se fez carne e é crido como uma segunda pessoa na divindade. E assim vai uns desvarios sem sentido. Como é que pode fazer dele, que é Deus feito carne, uma mera segunda pessoa? Deveriam entender melhor, porque as Escrituras têm sido tão claras neste particular, que não dá para ficar nesse engano, nesse enredo doutrinário. Observe isso aqui. Lá está. Aí está, não importa o que seja, Ele a usará se ela for santificada para seu propósito e chamado. Então agora observe isso aqui, dentro disto que o profeta tem ensinado. Veja lá os presentes que aqueles magos compraram. Tudo tem o seu significado. Tudo não podia ser fora de significação. Nada que fosse levado a ele. Trouxeram para ele. Então descobrimos que hoje é diferente. Há uma permuta de presentes, né? Ficou comum agora. Você dá um e recebe outro. E se não recebe, fica triste. Por quê? Quer ver o que virou isso? Ficou uma coisa tão banal. Está errado dar presente? Não, tudo bem. Mas entrou nessa linha assim, né? O que fizeram com isso? Então o profeta disse: hoje nós descobrimos que estamos permutando presentes. Todos têm que ganhar um presente. E tenta pensar o que a pessoa seguinte vai lhe dar. Assim ele poderá retribuir-lhe com alguma coisa que se compare àquele valor. E se não for bem no ano novo, ele sentirá que tem que fazê-lo. E cada um averiguando, inquietando-se e caminhando, os milionários, como eles obtêm? Eles dão tanto para este, para aquele, quando isto de modo geral está errado. De modo geral está errado. Isto é de modo geral. Eu fui criado num estilo de vida que não lembro ter ganhado nenhum carrinho no dia do Natal, nem do aniversário. Às vezes por isso que eu sou assim meio frio, sabe? Com isso. Tem signo que também é meio propenso para ficar mais embotado. Eu não sei. Os carrinhos do meu tempo eram feitos por nós mesmos. Fazia o caminhãozinho, punha direção, hein? E saía dirigindo. Se fizer um carrinho daquele hoje para mostrar para os nossos garotos, vocês vão rir da gente. Faz as rodas, faz a carroceria, faz o guarda-mão, faz tudo lá e vai e dirige. E corre. Sai marcando quase 100. Não passa de 30.
Hoje está tudo aí na mão, mas não dá prazer que dava, né? É pouco prazo, né? Acaba tudo. E aí ele disse aqui: olha, de um modo geral está errado. Quer dizer, a forma que as pessoas dão é errado. Qual é a maneira errada de dar o presente? Não deixa ele ficar pensando que foi Papai Noel que trouxe isso de noite e pôs lá debaixo da cama, não. O negócio não pode fazer, não faça mais isso, não. Você quer esconder para dar em uma determinada hora, tudo bem. Mas se você quer esconder para ele achar e pensar que é Papai Noel, então esconde debaixo da sua cama e fica quietinho debaixo das cobertas e deixa ele procurar. Onde que ele achar lá, está aqui, fala, aqui o Papai Noel chegou, está aqui o Papai Noel, sou eu. Se esse aqui existe, isso aqui existe, isso você está ensinado aí pela rua, pelas escolas. Então eu entendo que ele está falando que isto, de modo geral, está errado. Deixar que aquilo sirva para continuar impregnando na mente esse mito de Papai Noel. Isto é de modo geral. Existe somente um presente que você pode dar, e isto é você mesmo. Dê a si mesmo a Deus, porque Deus já deu a você o seu presente. Agora, há somente uma coisa com a qual pode retribuir a Deus: é vocês mesmos para Ele. Faz um cultozinho com suas crianças ali, leva ele a agradecer de onde veio mesmo aquele presente e tal, e etc. Apague essa imagem errada aí que o profeta fala. Muitas vezes nomes estão na Bíblia, nós não percebemos mais. Hoje você constantemente tem ouvido refutar este nome de crianças, ou pessoas chamarem suas crianças com o nome de Rick. Não devia aceitar isso. Agora, Rick é um nome horrível. Vê? E vocês não devem chamá-los deste nome. Se você tiver uma criança chamada Rick, pelo amor de Deus, mude-o por outro qualquer. Troca isso. Ou Elvis. E agora? Daqui a pouco tem danos morais aí, né? Ofendendo. E então você, do que você chama uma pessoa, dá a impressão de ser aquilo. Não é esse o espírito das pessoas que colocam nome desses artistas, dessas artistas, dessa coisa toda dos filmes e tudo, bota no filho. É exatamente aquilo que é aquela pessoa, você está tentando encaixar no seu filho, na sua filha. E o profeta disse: você já deu esses nomes a um, muda isso. E ele disse aqui: uma pequena senhora, outro dia, tinha um rapazinho chamado Rick, e o seu nome era Rick, James Rick, e pelo fato de ser muito popular, eles o chamavam de Rick, aí que acentuou mesmo. Eu disse: mude esse nome. E percebo algumas pessoas que chamam-se aqui agora mesmo, que tem um neto, e o nome dele, aquele rapazinho, é uma doçura, uma pequenina e agradável pessoa, e o outro é Rick, e aquilo é o que ele é. Você observe simplesmente sua natureza, é exatamente daquela forma. E diz, eu disse a alguns de seus avós, ou para alguém, eu disse: digam à mãe para mudar o nome daquele rapaz, apenas troque o nome e veja o que acontecerá àquela criança. A numerologia
Está certo, o irmão Branda está mostrando que numerologia tem sentido, muitas coisas. A numerologia manda mudar o nome da pessoa, alterar lá, tirar uma letra, trocar por outra, ou acrescentar. Tem significado. Vejam, vocês não querem acreditar nisto. Nós achamos que temos vivido bastante para isso. Se não houvesse alguma coisa no nome, então por que quando Jacó foi chamado Jacó, o qual significa o quê? O homem lá atrás, um patriarca de Deus, botou um nome num filho, não olhou o significado. Depois de tanto tempo, deu um preço, Jacó pagou um preço por aquilo, por causa de suas trapaças, de suas coisas. Ele passou na impressão do seu irmão, ele tinha passado ele para trás e tal, e enraiveceu, e ele teve que pagar um preço até chegar uma hora que o que tinha que resultar naquela perseguição de Esaú contra Jacó? Resultar é que o Jacó tinha que ter nome mudado mesmo, senão estava destruído. Observe bem, suplantador, o que significa Jacó? Enganador. Aquilo é o que ele era, mas quando ele lutou com o Senhor toda a noite, e o Senhor mudou o seu nome, e por volta, quando ele tinha cerca de 60 anos de idade, ele mudou seu nome de Jacó para Israel, um príncipe com Deus, e aquilo é o que ele era. Deus amou ele para ser aquilo, mas aquele nome errado, ele teve que estar embaraçado até chegar a hora. Deus não perde aqueles que ele elege, é eleito antes da fundação do mundo. É por isso você deve ficar firme, não importa a luta, não importa a dificuldade que você tenha, ou com a mensagem, com a Bíblia, com alguma coisa, mas não saia de debaixo disso. Talvez seja uma mudançazinha que tem que acontecer aí com você. Não é eu que tenho que mudar no seu lugar, não é a igreja que muda no seu lugar, é você que reconhece a posição errada e reconcilia-se com Deus. Agora, você já imaginou? Esse Jacó estava aqui nessas condições, não tinha como, tinha que mudar o seu nome, e aqui foi Jacó para Israel, um príncipe com Deus. Aquilo era o que ele era, porque Abraão foi chamado, teve que ser chamado, Abraão foi chamado, teve que ser chamado Abraão. Primeiro era Abrão, agora ele teve que dar uma mudada no nome, acrescentar mais umas letras. Ele ficou com 7 letras aí. Olha lá, antes que o neném nascesse, porque Sarai foi chamada de Sara. Você vai ter que trazer um filho que é filho de promessa. Isso tem que estar tudo certo. Abraão tinha que estar com esse nome. Sarai, que era assim chamada, agora é Sara, antes que o neném nascesse. Porque foi Paulo, por exemplo, o profeta está mostrando a razão de que há significados nos nomes. Mostrou aqui de Jacó, mostrou de Abraão, agora ele falou de Paulo, chamado, seu nome era Saulo, vem de Saul, é reprovado, Saul. Porém, quando encontrou Jesus, ele o mudou de Saulo para Paulo. Quando Simão foi mudado de Simão para Pedro, que significa pequena rocha. Todos os seus nomes foram trocados. É porque por aquilo que você é chamado, há algo sobre aquilo. Há algo sobre aquilo. Quando você fala alguma coisa,
Eu não quero entrar no contexto, uma vez que isto virá aqui em outra oportunidade, mas aqui está sobre a unificação da palavra. Mas agora descobrimos estas coisas tão verdadeiras. Que coisa estranha é esta noite, ver aqueles homens, aqueles magos lá, homens sábios, grandes homens, vindos do Oriente para a era babilônica, a qual estava na Índia. Eles nunca vieram em toda e qualquer noite, e começaram uma noite, chegaram ali na próxima. Eles levaram cerca de 2 anos para chegarem ali. Você sabe que foi exatamente dessa maneira. Quando Jesus nasceu, a milícia celestial cantou. Naquele momento que ele nasceu, naquela noite, a milícia celestial desceu lá próximo às montanhas, aonde estavam os pastores vigiando seus rebanhos, e cantou aquela linda melodia para eles, e anunciou que tinha nascido na cidade de Davi. E eles foram lá rapidamente, e estes sim, chegaram lá e encontrou Jesus, um bebezinho, envolto em panos, deitado numa manjedoura. 2 anos depois é que chegou estes, que para chegar até lá, tinha que acompanhar os sinais entre os astros, que já estavam um caminho já traçado para quem estudasse astrologia. Ele daria a conhecer. 2 anos depois é que chegou estes magos. Foi o período que Jesus viveu perto daquele tirano que tentou até tapear os magos e dizer: vai lá, e vocês encontrando, volta aqui, me avisa que eu também quero ir para adorá-lo. Mentira. Foi preciso Deus enviar a mensagem por seus anjos e desviar os magos de não passar por Jerusalém. Oh, irmãos, estas coisas devem nos levar a pensar. Estamos bem perto, esperançosos de um rapto que virá. O alvo principal é estar com Ele nos ares, mas o que é mais seguro para todos nós, não vamos ficar bem só com 1000 anos na terra, mas teremos uma eternidade também numa cidade chamada Nova Jerusalém. Você crê nisso? Nós vamos ter uns momentos de oração nesta casa, lembrar daqueles que têm suas necessidades, têm colocado seus nomes ali. Continue em oração pelo genro do pastor Lázaro, e vem apresentando alguma reação de melhora, bem lento. Só Deus mesmo pode completar aquilo que os médicos não podem fazer. Pedimos as orações, portanto, que Deus possa ajudar aquela família sofrida. Vamos dobrar nossos joelhos, aqueles que desejam vir orar no altar, nos derramar perante o Senhor a nossa necessidade. Fale com Ele, abra seu coração, esteja rendido, Ele quer te ajudar. Deus eterno, nós chegamos a esta casa, Pai, depois de termos uns momentos com a Tua Palavra, depois de conhecer um pouco mais destes ensinos, onde em nossos corações há sempre palavras, cada dia tem algo que nós desejamos, necessitamos armazenar em nossos corações, e a nossa vida, Senhor, entregue mais uma vez a Ti, esperando que estes dias, Paulo disse, seriam dias trabalhosos, difíceis, estaria a sua totalidade em desequilíbrio. Seu profeta chegou a nos dizer que este mundo está
completamente separados, ó Deus. Esta mensagem profética desse dia tem nos levado a estar somente separados para Ti. Queremos usufruir destes benefícios, da cura, da libertação dos fados, da solução dos problemas. Há vidas aqui em necessidade, Senhor, que clamam ao Senhor. Abrem seus corações a Ti, expressam na simplicidade de suas palavras. Mas o Senhor pode, nesta hora, nessa noite, nesse tempo de oração, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu podes abrir um caminho aonde não há caminho. Só o Senhor é especialista em fazer isso. E nós estamos vivendo um tempo aqui praticamente encantados por todos os lados, parecendo, ó Deus, que chegamos a um momento que a nossa única saída será para Jesus. Que aquele poder que há de nos tirar daqui esteja de fato pairando sobre nós a uma distância que não imaginamos, pois está tão perto aquela grande. Ajuda-nos a ter mentes abertas para guardar a Tua palavra, nossos corações humildes, atentos para cada ensino, para cada elemento que fortifica a fé, ensinos que alicerça a nossa fé, que garante a nós dar passos em terrenos firmes, sabendo onde temos que passar, caminhar, onde temos que pisar, seja uma direção do Teu Espírito Santo, Deus eterno. Nós temos mães e pais lutando, Senhor, para ver se consegue abrir deles de oportunidades para filhos, para pessoas que são lembradas por eles e estão clamando por graça. E se o Senhor pode apresentar estas pessoas a este corpo que é a Sua igreja, põe em seus corações o entendimento que se abre para estas verdades, ó Deus. Oramos pelos que hão de chegar a tempo desse rápido, que cheguem logo completos. Oramos, ó Deus, que dê graça ao povo perdido, aqueles que muitas vezes enfrentando suas dificuldades no trabalho, na escola, entre a família, uma parte do crédito, muitas vezes, ó Pai, se posicionam frágeis, entristecem e trazem sabores quase impossíveis, mas dê graça a esta mãe, a este pai, a esta moça que sacrifica todos os desejos para servir ao Senhor e às vezes o lar tem que ser olhada diferente e sofre as consequências da crítica, da zombaria, mas ajuda, Senhor, pois essa classe de pessoas deve ser daquelas que fazem parte aos crentes genuínos e eles pagarão o preço desse dia, o preço do desprezo, da calúnia, da injúria, de tudo que há nesse mundo. Eles são impetrados por Satanás, ó Deus. Nós imploramos Sua graça para estes pais e mães, jovens, crianças, que eles se revistam, ó Deus, com este capacete da salvação. Ó Deus, com esta armadura que é própria para o cristão, que deve tomar este capacete da salvação, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Abra um caminho assim de escape para todos, Sua igreja, Sua noiva espalhada. Oramos para que o Senhor dê graça aos ministros fiéis ao mensageiro que tem falado, possam nos ter discernimento de espírito a cada momento, possamos compreender essas verdades escondidas nessas mensagens, nesta Bíblia que tem sido revelada nesse tema, Pai. Ajuda-nos, Senhor, dê-nos entendimento aberto, que possamos compreender de maneira tal que os seus filhos possam ser edificados nessa fé. E aqui está, Senhor Deus, tantos nomes colocados aqui para serem lembrados
são lembrados e muitas vezes acompanhamos males e enfermidades e às vezes não há uma solução ali pela medicina. Há tanta coisa nova no campo da medicina surgindo e só o poder do sangue do Senhor pode nos proteger, nos imunizar-nos, ó Deus, amparar-nos, ó Deus, com segurança nesta hora. Visita nossos corações, ó Pai. Envia Teu Espírito Santo que possa arder na vida de cada um de nós e que possamos resistir nesse dia mau todos os ataques do inimigo e sentirmos seguros, amparados. Tome em suas mãos, irmãos, no trabalho, na fadiga do serviço à noite, outros estudando, procurando algo e querem a proteção do Senhor. Guarda do homem mau e violento, os que viajam, os que estão em busca da solução de seus problemas. Deus eterno, encontramos aqui mais uma vez com esta porção de Tua palavra, que isso acompanhe os nossos passos, dirija-nos no curso do dia em que temos que estar de pé ante o inimigo para dizer que é a Tua palavra a correta, é a mensagem que veio do Senhor aos nossos corações, nada mais. Tudo que for fora de Sua palavra, então estamos fora disto, Deus, para manter o nosso testemunho, a nossa convicção de filhos e filhas nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, sede a nossa gratidão por esse tempo de adoração juntos aqui esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.